Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana, onde a gente vai dar continuidade aí no conteúdo que fala Brasil, rural e urbano, né? E nos assuntos anteriores, a gente viu algumas questões falando sobre a desigualdade social, né? E aí hoje a gente vai dar uma enfatizada nisso, né? Nessa questão aí. Na página 140 vem a temática intitulada Desigualdades no campo e na cidade. E aí, gente, o que acontece? A gente viu em assuntos passados que o Brasil, né, é aí um dos países que tem uma maior produção, uma das maiores produções agropecuárias, assim como também tem um polo industrial de diversos produtos. Porém, né, essa junção de elevada produção agropecuária com uma linha industrial não é o suficiente para trazer uma sociedade igualitária para todos. O nível de desigualdade ainda é uma marca presente no nosso país e, em sua maior parte, está interligada aí à questão da concentração de riquezas. E aí, essa concentração de riquezas é o que, gente? Como eu expliquei em outros conteúdos, volto a dizer, é uma minoria da população com muito, ou seja, muitos bens, seja econômicos, produtivos, enfim, e muitos com pouco, ou seja, é a maior parte da população passando aí por necessidades, seja financeiras, seja questões sanitárias, enfim, tudo aquilo que coloca a população de maneira desigual quando se trata de uma balança de igualdades de bens, recursos e finanças, tá? E aí o que acontece? No próprio conteúdo de vocês, quando vem falando aí sobre, por exemplo, a desigualdade social no campo, um dos assuntos que mais como é que pode dizer assim, polêmicos no Brasil é a questão da questão agrária, né? Quando se trata aí da concentração de terras sobre uma pequena população, né? Ou seja, é a minoria da população que é dona de uma vasta quantidade de terra, mas ao mesmo tempo usa ela só para produção. Enquanto outros que têm a necessidade, que precisam de um pedaço de terra, seja para morar ou para trabalhar, acabam que não tendo. E essa questão agrária é uma coisa que perpassa aí por vários e vários séculos, onde começa desde do período da colonização, onde as terras brasileiras elas foram divididas de maneira irregulares, né? E claro, favorecendo as pessoas que eram aí próximas ou de confiança do reino de Portugal, né? Do rei de Portugal, que começa aí a ocupação do processo das Seis Marias, né? Posterior a esse processo das Seis Marias, que é a divisa dessas terras para pessoas ditas apontadas, vem aí também a concentração de terra quando começa o processo de indústrias da monocultura, seja da cana-de-açúcar, da café. Tudo isso também acabou que enfatizando ainda mais essa questão dessa concentração de terras. E mesmo que ao longo dos anos, né, no que foram se passando as décadas, essa questão dessa distribuição de terra foi mudando os rumos eu tenho 10 hectares de terra e eu vou dar 5 para quem eu quiser, porque a terra é minha, então eu vou, passo, faço uma carta manuscrita e digo, estou dando esses 5 hectares de terra a fulano. Só isso que precisava, né? Então, isso mudou. Aí, o que é que acontece nessa mudança? Vem o processo de compra e venda dessas terras. E aí, quem compra? Quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro para aquela época? Justamente os senhores de engenho, né? Os senhores feudais aí, que têm maior valor aquisitivo, né? Maior posse aquisitiva para investir nessas terras que estão sendo vendidas, né? E isso é uma coisa que se estende até os dias de hoje. A maior parte de terras do Brasil, ela é pertencente a empresas privadas, que utilizam dessas terras apenas para o processo de monocultura. E aí vem todo um processo globalizado, né, que traz aí grandes transformações no mundo das tecnologias, que favorece ainda mais a linha de produção da monocultura e, ao mesmo tempo,
deixa aí em escassez a mão de obra para a própria população, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que invista na monocultura, né, no sistema de monocultura. E aí tem-se a necessidade, né, a população brasileira, principalmente os mais afetados com isso, como o movimento MST, por exemplo, eles lutam por a causa da reforma agrária. E o que seria essa reforma agrária? Seria uma nova distribuição dessas terras, né? Seria tirar daquele que tem em excesso e doar, né, para quem realmente precisa e que vai fazer uso daquelas terras. No Brasil, muitas empresas privadas que têm aí uma posse de terra, elas não produzem, elas têm a terra só por ter, né? E por registro, né, por lei que rege o Brasil, é necessário que essas terras elas tragam lucro, principalmente para o Brasil. E aí você já está perguntando, mas como é que minhas terras vão dar lucro ao Brasil? Através do sistema de produção. Se eu planto na minha terra milho e eu vendo um saco de milho, quando eu estou vendendo, a pessoa que está comprando vai ter uma porcentagem desse dinheiro que ele vai estar me pagando e a outra vai ser imposto. Os impostos são o lucro que essas terras estão dando ao país, né? Ou seja, é todo um sistema capitalista. E aí, né, essa questão dessas reformas é justamente pegar o quê? Essas terras que estão sendo improdutivas até o momento, que estão ali em inércia, e doar para quem vai fazer essa terra produzir, tá certo? E aí, claro, há todo um sistema burocrático e democrático, ou pelo menos que tenta ser democrático, para fazer essa reforma agrária acontecer. Porque se há uma concentração de terra em maior quantidade para um único dono, enquanto há milhares de famílias aí sem casa, sem abrigo e sem trabalho, então nada mais justo de pegar a terra que está ali parada e doar para quem realmente precisa e quem vai fazer essa terra produzir. A gente vê aí ao longo da história brasileira também muitas críticas a manifestantes que lutam por essa questão da reforma agrária. E uma desses manifestantes é justamente o MST. O MST, em algumas regiões do Brasil, ele já consegue a intitulação, desculpa, de maiores produtores de determinados grãos ou produção agropecuária, né? Principalmente voltada para a agricultura, né? Recentemente, no início desse ano, o MST no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não, no sul do país, acabou que sendo o maior produtor de arroz do nosso país, né? Então isso aí, muitas vezes a gente ouve comentários errôneos, onde diz que o MST são um grupo de pessoas que não têm o que fazer, que querem roubar e que não sei o quê. Mas, gente, a gente para poder criticar um grupo, seja ele qual for, a gente primeiro tem que começar a conhecer. E aí, veja, aqueles que muitos são criticados como ladrões, barraqueiros, sem ter o que fazer, vagabundos, é justamente quem deu ênfase à maior linha de produção de arroz do país em 2020, até o mês de maio. Aí você, né, começa a mudar essa forma de analisar. Será que realmente o MST é os vagabundos que tantos dizem ser? Né? Será que não está faltando alguma coisa aí para ter uma valorização maior, tanto em questão territorial do nosso país, como também desses movimentos que acontecem aí, os movimentos populares? Vamos começar a ver, analisar as situações para ver o que realmente é verídico e não. E aí, né, saindo da área do campo, a gente vai para a área rural não, urbana, desculpa. A gente vai para a área urbana, ver o que são aí essas ênfases da desigualdade social vividas no meio urbano. E aí, gente, quando a gente volta, sai do meio rural e vai para urbano, não é necessário que a gente faça uma linha histórica para vocês entenderem ou perceberem a desigualdade que existe no meio rural, urbano. Vou insistir no rural. No meio urbano. Por quê? Basta a gente olhar na nossa própria cidade. A gente vai ver o quê? Existem bairros com uma infraestrutura
melhores do que outras. E aí, isso é um exemplo do que é uma desigualdade social. Por quê? Há ruas na nossa cidade, né? Mesmo que muito tenha se mudado ao longo do tempo, há ruas em nossa cidade que ainda passam por uma crise econômica muito grande. Isso quando a gente divide a cidade por bairros. Então a gente vai ver, numa estrutura geral, bairros nobres, bairros médios, bairros medianos e a pobreza. A gente não vai conseguir perceber isso. A gente vai saber qual é o bairro que mora cidadãos com um maior valor aquisitivo do que outros que têm um baixo valor, né? Isso já é uma retratação. A gente tem aí uma linha dividindo pobres e ricos. Isso em qualquer cidade, seja em Sumé, seja em João Pessoa, seja em São Paulo, em qualquer cidade do mundo que você visite, você vai conseguir ter essa percepção de bairros nobres, classe média e pobre, né? E classe baixa. Então, há uma exclusão social territorial, né? Nessa minha fala a gente enxerga a exclusão social voltada no viés territorial. É limitado o território onde circulam ou moram ou habitam pessoas ricas, pessoas de uma classe econômica média e de uma classe econômica baixa. E aí isso resulta em quê? Numa alta taxa de desemprego, resulta em ruas com falta de saneamento básico, de infraestrutura. Questão de saúde também é afetada, porque enquanto num bairro mais nobre há um atendimento, seja ele público ou privado, semanalmente, todos os dias da semana, nos bairros mais pobres acaba que acontecendo, tendo empresas também, seja ela pública ou privada, mas com uma limitação de atendimento no decorrer da semana. Isso é uma representação aí dessa desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social em meio urbano, gente, a gente vai desde uma diferença territorial de bairros, como também de qualidades de infraestrutura social. E aí eu volto a dizer, seja ela pública ou privada, essas empresas, você vê que, mesmo tendo a representação, acontece uma escassez. E, óbvio, que a classe alta acaba que tendo um atendimento melhor dentro do seu território do que em outras partes da cidade, em decorrência disso. A desigualdade social. Os bairros mais pobres, eles são caracterizados por quê? Por pessoas que são ditas marginalizadas, desempregadas, negros, sem tetos, né? E aí o que é que acontece? Numa cidade pequena a gente não vê isso com tanta ênfase, mas quando a gente vai para uma cidade grande, a gente vai ver que a maior quantidade de pessoas que moram em bairros mais pobres é justamente em decorrência da falta de emprego. Por não ter um emprego com salário suficiente para ele o quê? Pagar um aluguel ou ter a sua própria moradia fixa e também alimentar a sua família. Então, veja, quando a gente fala em desigualdade social, a gente alavanca questões que vai desde o território, de uma má distribuição de território, até uma consequência populacional designada pela falta de saneamento básico, pela falta de emprego, pela falta de segurança, seja em qualquer viés, né? E isso se agrava cada vez mais dependendo da situação que é colocada de cidade ou de estado ou de país para país, tá bom? Então, gente, a gente por hoje, né, fica nesses tópicos da desigualdade social. E aí, como atividade dessa semana, o que é que acontece? A gente não vai fazer uma página, né? Não vai ter uma página dita. A gente vai fazer um trabalho de pesquisa, tá? E aí o trabalho de pesquisa tem como foco principal aí essas questões que são trabalhadas tanto no meio rural como urbano, que enfatizam cada vez mais a desigualdade social. Para ficar mais fácil de vocês anotarem
o trabalho ele vai ser em trios, ou melhor, em duplas com um trio. E aí o que é que eu faço? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp da turma de vocês o tema que cada um ficou e as duplas e o trio, tá? Dos respectivos alunos. Realizem a pesquisa, leiam o conteúdo e digitem no Word. O trabalho deve ser digitado no Word e é apresentado na nossa próxima videoconferência na semana que vem, tá? Lembrando, quando forem pesquisar para fazer o trabalho de vocês, leem e interpretem. E coloquem no trabalho aquilo que vocês julgam importante, assim como também for compreensível para vocês. E além de analisar a apresentação de vocês, eu também vou analisar o material. E aí, óbvio que se tiver aquele sistema de Ctrl+C, Ctrl+V que vocês fazem erroneamente da internet, vai ter um desconto de ponto, tá certo? Então, prestem atenção, leiam as páginas de indicação de leitura na descrição do vídeo. Se surgir alguma dúvida, tanto no conteúdo como durante o trabalho, me procurem, mas prestem atenção num comunicado. Não deixem para mim me procurar na véspera de apresentar o trabalho, tá, gente? Vocês, né, vamos aí ter uma organização aí nos horários para que a gente não deixe tudo em cima da hora e aconteça infelizes acidentes, tá bom? Um grande cheiro para vocês e tchau, tchau.